Bom, boa tarde, boa noite. Essa parte final foi boa, né? Porra, boa demais, né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu ia falar, né, amigos de Natal, amigas de Natal do Rio Grande do Norte, mas eu fiquei sabendo que tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Todos os estados, praticamente, Distrito Federal. Então, amigos do Brasil todo, uma honra estar com vocês aqui, muita felicidade. Acabei de chegar. E vamos lá, vamos bater um papo de direito penal nesse evento, né? Tá lindo, tá grandioso, tá demais. Parabéns aí, Mauro, parabéns, Alan, Claudinha, você aí, todo mundo envolvido nesse projeto, vocês estão de parabéns. Bom, 6h30 da tarde agora, até umas 10h30 da noite a gente sai daqui, tá bom? Enquanto vocês quiserem ouvindo, eu vou falando. Enquanto tiver gente aqui, a gente vai falando, não tem hora para acabar. Bom, tema da nossa palestra, o tema que nos pediram, tema para reflexão. O que eu quero aqui, o grande objetivo é despertar a reflexão, deixar vocês um pouco intrigados, um pouco perplexos. Alguns vão gostar do que eu vou falar, outros talvez vão ficar com raiva de mim, não é nada pessoal. Tá? A ideia aqui é científica, é debater o direito. Vamos parar com aquela ideia, né? Ah, eu gosto disso, então, porra, é tudo ótimo. Não, eu odeio, então é ódio. Né? Eu não gosto, eu não concordo, então é ódio. Isso não é ciência, isso não é científico. Né? Quando a gente fala o direito penal do futuro e o futuro do direito penal. Qual é o direito penal que nós temos? Qual é o direito penal que nós queremos? E qual é, provavelmente, o direito penal que nós teremos? Certo? Eu sempre começo esse debate fazendo uma brincadeira, e é bem interessante que tem gente do Brasil todo aqui, então a gente consegue passar pelas diversas regiões do país, realidades diferentes, culturas diferentes, enfim, modos de vida diferentes. Eu sempre pergunto, quem aqui, me ajuda, levanta as mãos, por favor, mas levanta com gosto, para a gente conseguir ver. Quem aqui já foi vítima de algum crime, um crime qualquer? Ou teve algum parente, dentro de casa, uma pessoa próxima, vítima de algum crime? Levanta a mão, com gosto. Ó, mantenha a mão levantada. Mantenha o braço levantado. Quem levou esse crime, esse fato, ao conhecimento do Estado? Seja da polícia, do Ministério Público. Continua levantado o resto. Já baixou quase todo mundo, né? Continua com a mão levantada quem ficou sabendo que a autoria desse crime foi descoberta. Continua com a mão levantada, por favor, quem ficou sabendo se o réu foi processado. Continua com a mão levantada, está meio escuro, tem uma luz vermelha, não estou conseguindo ver direito. Quem ficou sabendo se o réu foi condenado. Ah, assim fica melhor. Continua com a mão levantada, por favor, se alguém ficou sabendo se o réu cumpriu, se o condenado, né, não mais réu, cumpriu pena integralmente. Uma, eu estou vendo uma. Mais da metade da sala, porque a gente é um país com uma criminalidade altíssima, levantou os braços, nosso modelo não funciona. E a gente ouve esses discursos midiáticos, essas falas apaixonadas de redes sociais, sobretudo, de que o Brasil pune demais. Quem nunca ouviu esse papo? Ah, uma população gigantesca de presos, o cárcere, muita gente está presa. Será que tem muita gente presa? Na violência, na insegurança que a gente viu no Brasil, vocês me mostraram que não. Ah, mas é a quarta maior população carcerária do mundo. Isso é mentira. É a quarta maior população carcerária no total de presos, porque a gente é um dos maiores países do mundo. Na relação população-presos, nós somos 37º lugar. Enfim, o Brasil pune muito. O Brasil pune bem? Isso sem certeza não. Tem muita gente presa? Tem muita gente que não deveria estar presa. E muita gente que deveria estar lá, do colarinho branco, dos engravatados, dos poderosos, que nunca passaram nem perto de lá, né? Então, para resolver esses problemas, o direito penal vai trazendo alguns modelos, algumas construções, algumas teorias. Cada dia mais, indiscutivelmente, e todos vocês, do primeiranista de faculdade até aquele já formado, já bacharel, já operador do direito, todo mundo já ouviu falar que o direito penal no Brasil é muito simbólico. Já ouviram isso? Uma chamada função simbólica do direito penal. O que é isso? Função simbólica é inerente a toda e qualquer lei, civil, tributária, previdenciária, só que essa função é muito mais acentuada no direito penal. Função simbólica é aquela que não produz efeitos concretos, efeitos externos. Ela só produz efeitos internos. Onde? Na mente dos governantes e na mente dos governados. Na mente dos governantes e na mente dos governados. Bom, imagina que surge no Brasil uma nova forma de criminalidade. O legislador, o governante, vai lá e cria uma nova lei.
aumenta a pena, faz o crime se transformar em hediondo, todo mundo aplaude aquilo como se aquilo fosse resolver o problema da criminalidade. Então, eles lavam as mãos, eles dizem, olha, a minha parte está feita. Eu tinha que legislar, eu tinha que criar uma lei, criar um crime. Eu fiz, agora não é mais comigo. Isso cria uma falsa sensação de segurança na coletividade. Essa impressão de um legislador atento, de um governante preocupado, nos dá uma sensação falsa de segurança. Isso é uma função simbólica. A curto prazo, essa função simbólica tem que ser extirpada do direito penal. Por quê? Porque ela faz propaganda de programas de governo. E esse papel não pode ser do direito penal. Direito penal e política não podem nunca se confundir. A médio e a longo prazo, essa função tem que ser mais abolida ainda. Por quê? Porque ela leva ao descrédito do direito penal. Porque a gente vê que o direito penal, na prática, não funciona. Quer um exemplo extremamente recente, de 2 semanas atrás? A gente vê como que o legislador brasileiro é guiado por interesses espúrios, muitas vezes, por assuntos que a gente não consegue entender. Nós tivemos uma lei, há 2 semanas atrás, Lei 13.654 de 2018. O que ela fez? Ela mexeu no Código Penal, basicamente nos crimes de furto e nos crimes de roubo. Poxa, furto com explosivo. O que é? Explosão de caixa eletrônico, né? Pena mínima de 6 anos. Pena igual de um homicídio simples. Pena de 6 a 10 anos. Olha o lobby do setor bancário, das instituições financeiras, de quem manda nesse país. Pena de 6 a 10 anos. Como se agora o PCC, lá em São Paulo, no Brasil inteiro, por exemplo, o Comando Vermelho, a Família do Norte, seja lá quem for, a facção que for, os amigos dos amigos, como se agora eles fossem parar de explodir caixa eletrônica porque a pena aumentou, né? O cara está lá, colocou a dinamite, está pronto para detonar, fala, peraí, deixa eu ver a pena. Não, 6 anos não dá. 6 anos não vai rolar. Para. Claro que não. E, ao mesmo tempo, mexem também no roubo, vocês viram? A pena do roubo sempre foi aumentada de 1/3 até metade, e nós tínhamos 5 causas de aumento da pena ali. Uma delas, no inciso 1, era o emprego de arma. Qualquer arma, própria ou imprópria, de fogo ou não. Agora mudou. Agora o aumento da pena com emprego de arma é de 2/3, mas só para arma de fogo. Ou seja, arma de fogo aumenta a pena de 2/3. Tudo bem, legal. Mas e a arma que não é de fogo? Uma faca, um machado, uma serra elétrica na cabeça da vítima. Não, aí a pena é do roubo simples, de 4 a 10 anos. Ou seja, esse roubo com emprego de arma que não é de fogo tem uma pena mínima 1/3 menor que um furto com explosivo. Cadê a coerência? Cadê a efetividade? É jogar para a torcida, né? Isso vai trazendo estragos. Como isso vai trazendo estragos, como o direito penal vai se mostrando incompetente, vão se criando teorias para tentar solucionar esses problemas. Num primeiro momento, alguns no Brasil falam no tal do abolicionismo penal. Eu acho interessante quando o penalista defende o abolicionismo penal. Uma vez eu tive esse debate, Cláudia, com o Zaffaroni, argentino, Eugênio Raul Zaffaroni. Ah, mas o abolicionismo penal que ele defende num livro dele chamado Em Busca das Penas Perdidas. Aí eu digo, poxa, é curioso, né? Quando alguém que milita na área do direito penal, escreve sobre direito penal, vive disso, magistrado na área penal, defendeu o fim do direito penal. Aí eu falo, vai que essa teoria cola, a gente vai fazer o quê da vida? Tem que migrar para o direito tributário? Pô, perdeu a graça, né? Já pensou? Então, o que é esse abolicionismo penal? É um movimento doutrinário que surge na Holanda e na Noruega. Por que eu enfatizo esses 2 países? O que vocês já ouviram falar de direito penal holandês? E de direito penal norueguês? Menos ainda, né? O que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, olha, já que o direito penal não funciona, e vocês mostraram aí que não, abaixando as mãos depois de terem levantado os braços, né? Já que o direito penal não funciona, vamos acabar com ele. Vamos descriminalizar as condutas, e o pouco que a gente tiver que manter, vamos despenalizar, tirando pena privativa de liberdade. Luc Husman, na Holanda, Thomas Mathiesen, Niels Christie, na Noruega. Olha, é bonito esse discurso? Na teoria, é bonito. Olha, já que se gasta muito dinheiro com direito penal,
já que nós temos aí as cifras negras do direito penal. Cifras negras do direito penal são aqueles crimes que foram efetivamente praticados, mas que sequer chegaram ao conhecimento do Estado. Vocês me mostraram isso, que a grande maioria das vítimas dos crimes aqui não levou o fato ao conhecimento do poder público. Já que quase ninguém é punido, já que quase ninguém cumpre a pena até o fim, vamos acabar com o direito penal. Vamos investir esse dinheiro, essas verbas, em outras áreas humanas. Na educação, na saúde, no lazer, em políticas públicas para evitar o crime. Na teoria bonita. No Brasil, esse dinheiro seria investido para valer, será? Me parece que não, né? Mas veja, a própria Noruega, e a Noruega é curioso, um dia, quando vocês tiverem oportunidade, muitos aqui estão na faculdade, né? Vão estudar, vão advogar, vão passar no concurso, vão ganhar o dinheirinho de vocês, suado, honesto, gostoso de ser ganho, né? Vocês vão fazer uma viagem para a Noruega. Puta, lugar legal. Eu estava na Noruega, eu fui conhecer lá, olha, sabe o que tem na Noruega, gente? O Museu da Pobreza. Aí você vai lá, bom, deixa eu ver o Museu da Pobreza. Por quê? Ah, não tem norueguês desempregado? Quando eu fui lá, não sei se é o mesmo valor, o norueguês desempregado recebia por mês de auxílio do Estado 3.000 euros. Cotação de hoje, 13 mil reais, 14 mil reais. De seguro-desemprego. Negócio bom ser desempregado lá, né? Para ter ideia, hoje, eu estava lendo esses dias, estudando um trabalho europeu, a Noruega está passando problemas no sistema prisional dela, que quase não existe. Porque pessoas do leste europeu, da Albânia, da Bulgária, de países que estão com dificuldade econômica, eles vão para a Noruega, praticam um crime e se entregam para a autoridade policial. Eu quero ser preso, porque eu quero ficar aqui. São colônias agrícolas. O camarada tem PlayStation 4 já para jogar. Massagem 2 vezes por dia, nutricionista, musculação. Spa, vale a pena. Até eu estou querendo tirar férias e ficar lá. Né? Então, querer pegar esse modelo norueguês, voltando no Museu da Pobreza, aí eu fui lá, no Museu da Pobreza. Aí eu vi um menininho norueguesinho falando assim para o pai em inglês, né? Pai, o que é ser pobre? Ele fala assim, pai, o pai falou assim, acho que para pegar leve com o filho, ou até meio sem noção também, filho, pobre é quem não consegue viajar para Disney. Pobre, papai, é quem não consegue comprar brinquedo todo sábado, todo final de semana. Eles não falam que é quem não tem comida, não tem onde morar, não tem remédio. E aí, de repente, começa a passar umas cenas, assim, num telão, do Museu da Pobreza. E aí você começa a ver cenas da África, né, de crianças passando fome. E, de repente, você olha e fala, eu conheço esse lugar. Era lá em São Paulo, onde eu passo todo dia para ir trabalhar embaixo do minhocão ali. Olha o Museu da Pobreza, as crianças fumando cachimbo de crack. Olha. Agora, vão querer os teóricos pegar um modelo desse e falar, implanta no Brasil, dá tudo certo. Não, não dá. Abolicionismo, enfim, Luigi de Ferraioli, uma obra obrigatória para todo mundo, Direito e Razão, a Bíblia do garantismo penal. Quando a gente fala em garantismo, né, no Brasil se cultivou essa ideia, tudo aqui é deturpado, tudo no Brasil é deturpado. Garantismo penal é um modelo que diz o quê? Garantismo penal nada mais é que um direito penal que pune, respeitando os direitos e garantias do ser humano, previstos na Constituição e nas leis. Garantismo não é passar a mão na cabeça do bandido, não é dar beijinho, falar que ele é vítima da sociedade, não é nada disso. A gente vê lá, né, liga a TV, vê lá o maior penalista da atualidade, José Luiz da Atena. E ele fala, esse garantismo é uma vergonha. Pô, da Atena, garantismo não é isso, mas ele sabe que não é. Ele quer jogar para a torcida. O que o povo gosta hoje é de causar polêmica. Né? A gente não tem mais ciência, não tem mais preocupação com nada. O objetivo é causar polêmica, é causar barraco, é aparecer na mídia, é ganhar curtida em rede social. O povo está doente, só pensa nisso. Né? E aí, vem lá, garantismo o que é? Garantismo é um direito penal que pune efetivamente, respeitando as regras do jogo. Respeitando as regras do jogo. Aplica pena máxima, se for o caso, se o caso recomendar, prende, aplica regime fechado, enfim. É isso. O próprio Luigi Ferraioli, que vive na Itália, ele se refere ao garantismo penal, ao abolicionismo, como uma fantasia. Ele fala, isso é uma fantasia, isso é um absurdo, isso não tem razão de ser. Bom, então o abolicionismo vem num extremo, né? Um direito penal, não vou nem falar mínimo, que o nosso direito penal tem que ser mínimo. Um direito penal quase que inexistente.
Nossa, ô Kleber, o nosso direito penal é mínimo? Deveria ser, né? Deveria se preocupar apenas com aqueles bens jurídicos previstos na Constituição Federal e relevantes para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo da sociedade. Esse é um direito penal correto, que intervém só quando realmente é necessário, que intervém para resolver. Nós temos um Código Penal gigantesco, mais de 100 de leis extravagantes. Isso é coisa típica, e não é nenhuma crítica ao Brasil, que nós somos um baita de um país, com pessoas, algumas poucas, que estragam a nossa terra, né? Mas isso é coisa típica de país ainda em desenvolvimento. Uma inflação legislativa, um direito penal de emergência. Para cada problema que se aparece na sociedade, cria-se um crime, cria-se uma pena, aumenta-se uma pena. Como se o direito penal fosse a panaceia de todos os males, fosse o remédio da vovó que cura toda e qualquer doença. Não é. Né? Então vem uma hipertrofia do direito penal, uma inflação legislativa, um direito penal de emergência, e isso não funciona. Então nós temos dois extremos, um direito penal quase inexistente e um direito penal de intervenção máxima. E aí surgem algumas propostas interessantes que eu quero debater com vocês. Vocês já ouviram falar de velocidades do direito penal? Velocidades do direito penal? Isso é uma teoria criada por um espanhol da Universidade Pompeu Fabra, lá de Barcelona, para mim, um dos grandes penalistas da atualidade, pouca gente fala dele, a gente falando de Roxin, de Jacob, de Zaffaroni, né? Jesus Maria Silva Sanches, um monstro do direito penal. Silva Sanches, uma obra chamada A Expansão do Direito Penal, esse é um fenômeno interessante, um direito penal que vai cada vez crescendo, né? Um direito penal que vai criando crimes, combinando penas, tentando resolver todos os problemas da sociedade, e de tão grande que ele fica, é um navio que afunda, que não consegue sair do porto. Bom, Silva Sanches diz, o direito penal sempre se desenvolveu em duas velocidades. Depois surge uma terceira velocidade, depois já tem gente que fala na Argentina de uma quarta velocidade, no Brasil, né, nas invenções brasileiras, eu já ouvi falar de quinta velocidade. Uma vez um aluno me interrompeu e falou, professor, quinta velocidade, então agora é CREO, né? Velocidade 1, velocidade 2, e assim vai. Bom, Silva Sanches diz, o direito penal das sociedades pós-industriais sempre se desenvolveu em duas velocidades. Primeira velocidade é o direito penal da prisão. Ô Kleber, é o direito penal da pena privativa de liberdade? Não. Por quê? Pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que nós temos, né? Todo mundo só fala da lei de introdução, eu sou velho, então eu falo ainda, lei de introdução ao Código Civil, atual LINDB, né? Lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela é a famosa, ela é popstar, mas tem uma priminha pobre também, que é a lei de introdução ao Código Penal. Ela diz lá que todo crime tem pena de reclusão ou de detenção. Então, no Brasil, todo crime tem uma pena privativa de liberdade. A única exceção é o artigo 28 da Lei de Drogas, o porte ou posse de droga para consumo pessoal. Mas não é assim, tem pena privativa de liberdade, é direito penal da prisão, é primeira velocidade. Não. Primeira velocidade são aqueles crimes que quem pratica, um dia, inevitavelmente, perderá a liberdade. Que crimes a gente coloca nesse rol? Um homicídio qualificado? Dá para colocar. Um latrocínio? E essa lei 13.654 fez um grande desfavor de causar uma confusão que vai surgir agora. Olha o absurdo se o latrocínio é crime hediondo ou não, mas depois a gente fala disso. Latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro qualificado pela morte, esses crimes levam à prisão, inevitavelmente, quase que inevitavelmente, né? Antes eu falava de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, o Supremo descaracterizou totalmente a lei, né? Tráfico de drogas hoje, chegam lá e dão pena restritiva de direitos, quer dizer, o cara vende cocaína, entrega uns pacotes de farinha no asilo, está tudo certo. São poucos crimes, dá para contar em duas mãos, que inevitavelmente levam à prisão, que configuram esse direito penal de primeira velocidade. O que caracteriza esse direito penal de primeira velocidade? Ele é lento, pessoal. Ele é lento. Por que lento? Porque ele é extremamente garantista, no sentido de respeito aos direitos e garantias do ser humano. Ora, a liberdade está em jogo. Para tirar de alguém um bem tão precioso, eu preciso ter cuidado. Vamos pensar nos crimes de competência do tribunal do júri, no rito do tribunal do júri. Né? O que nós vamos ter ali? Temos um inquérito policial,
tem lá um procedimento investigatório, o MP oferece denúncia, vai ouvir testemunhas de acusação, de defesa, cabem vários recursos, o juiz pronuncia, cabe recurso da pronúncia, a pronúncia transitou em julgado, vai para o plenário do júri, houve testemunha de acusação, houve testemunha de defesa, houve vítima, se for uma tentativa de homicídio, né? Se a vítima existir, sentença, cabe recurso e vai longe. Isso é um direito penal de primeira velocidade, lento, garantista. E o direito penal de segunda velocidade? É o direito penal sem prisão. É o direito penal das penas alternativas. E quando eu falo em penas alternativas, penas restritivas de direitos e pena de multa. Se eu pudesse fazer um círculo aqui, um círculo pequenininho para o direito penal de primeira velocidade, um círculo bem grandão para o direito penal de segunda velocidade. O que caracteriza esse direito penal de segunda velocidade? Ele é rápido, ele é célere. Por quê? Porque a liberdade do ser humano não está em jogo. E se a liberdade não está em jogo, é possível flexibilizar, cuidado com esse verbo, flexibilizar, não eliminar, flexibilizar direitos e garantias do ser humano. Tá bom? Grande exemplo de direito penal de segunda velocidade no Brasil. Lei 9.099 de 95. Imagina que no final do Congresso aqui, hoje, dois caras se desentendem, vamos tirar a Lei Maria da Penha da jogada, sai uma porradinha de leve aí, dá uma lesão corporal leve. A polícia militar chega, leva todo mundo para a delegacia de polícia, lá a autoridade policial lavra um termo circunstanciado. Ouve todo mundo pela lei, encaminha todo mundo ao juizado especial criminal. Lá no juizado tem um membro do MP, tem um advogado constituído ou um defensor público, tem um juiz. Se os requisitos do artigo 76 da Lei 9.099 estiverem presentes, o MP faz uma proposta de transação penal. O que é isso? É a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou de multa. Certo? O autor do fato, que não é réu, hein? Não foi processado formalmente. O autor do fato concorda, o juiz homologa, pronto. Ele sai dessa audiência preliminar com uma pena a cumprir. Percebam, ele não foi sequer processado formalmente. Não houve um devido processo legal, mas ele tem uma pena para cumprir. Pode isso? Pode, porque se trata de uma pena diversa da privativa da liberdade. Aí dá. Isso é um direito penal de segunda velocidade, rápido, 1995, dia 26 de setembro de 95. Eu era um rapazinho no segundo ano da faculdade. Se fosse no modelo atual, tomei um susto aqui, falei, pô, vamos me empurrar aqui de cima, né? Se eu estivesse na faculdade hoje, seria o começo do meu 4º semestre. Eu lembro que essa lei entrava em vigor, eu fui num congresso, num debate com promotores, juízes, desembargadores, delegados de polícia, e todo mundo descia o porrete nessa lei. Você lembra dessa? Você é mais jovem que eu, Cláudia, você não é dessa época, então você não vai lembrar. Mas nessa época eu lembro que o pau comeu. Todo mundo falando, essa lei é uma vergonha, é a lei da barganha. Acabou, a justiça penal virou um balcão de negócios. Acabou. Ninguém queria aceitar essa lei. Imagina se essa lei não tivesse entrado em vigor. Se com essa lei a justiça penal já está travada, falida, sem essa lei já teria parado há muito tempo. Imagina se para um crime organizado eu tivesse que dar a mesma atenção para uma contravenção penal de via de fato. Procedimentalmente falando, teria fechado as portas já. A justiça penal que está na UTI há muito tempo já teria morrido, teria missa de 20 anos já. Tá bom? Então, essas são as duas velocidades do direito penal. E aí vem um ponto interessante. Começa a se falar numa terceira velocidade do direito penal. Já ouviram falar dela? Depois eu te falo por que o nome é terceira velocidade. É o chamado, é o tão famoso, tão amado por uns, tão odiado por outros, mas não é essa análise que a gente quer fazer aqui. Eu não vou nem falar qual é a minha posição sobre isso, eu vou provocar vocês. É o direito penal do inimigo. Talvez a teoria, a doutrina mais criticada, mais discutida nos últimos 10, 15 anos do direito penal. O que é o direito penal do inimigo? Bom, alguns vão dizer, os historiadores do direito penal vão dizer que um direito penal do inimigo sempre existiu e sempre vai existir. Um direito penal do inimigo é inerente a todo e qualquer direito penal, é inerente a qualquer agrupamento de pessoas. Mas vamos lá,
Essa teoria, ela começa a surgir para valer, sistematizada, moldada na forma atual, no final, lá na segunda metade, na metade ali, da década de 80. Década de 80 do século passado, né, parece que faz 1000 anos, né? 1985, 86, começa por ali. Um alemão chamado Günther Jacobs. O que acontecia na Alemanha naquele momento? Dica para vocês aí, para os mais novos principalmente, toda e qualquer teoria que você for estudar, você tem que tentar entender o contexto histórico em que ela estava, senão não faz sentido. Imagina daqui a 100 anos, por exemplo, se falarem, olha, teve lá um impeachment de uma presidente, o vice assumiu, muita gente diz que é golpe, outros falam que não é golpe, aí aparece um juiz federal e prende o ex-presidente, aí aparece um candidato falando que vai mandar matar todo mundo, e fica essa discussão. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para isso, a gente não, que nós vamos estar lá, né? Fala, pô, que povo doido, o que eles estavam fazendo? Vamos tentar entender o momento histórico em que isso aconteceu. Década de 80, unificação das Alemanhas. Naquela época, nós tínhamos duas Alemanhas, né? A Alemanha ocidental, rica, capitalista, cheia de dinheiro, desenvolvida. Aqui ganhava a Copa do Mundo, aqui meteu 7-1 na gente, né? E a Alemanha oriental, comunista, uma situação financeira mais difícil. E separadas pelo Muro de Berlim. O muro cai. Os orientais se unem aos ocidentais e vice-versa. Os orientais queriam essa união, os ocidentais não. Os ocidentais com medo do que estava do outro lado do muro. Quem está lá do outro lado do muro? Quem são esses comunistas, diziam eles? Naquele momento histórico, não estou falando que está certo, que está errado. Quem são esses caras? Eles vêm para cá, eles trabalham, eles vão nos respeitar, respeitam a nossa propriedade, vão respeitar a nossa família, eles roubam, eles matam. Jacobs do lado ocidental. Veja, o direito penal do inimigo surge num contexto de, qual é a palavra-chave? Medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo daquilo que eu não sei se eu posso controlar. E tudo que a gente faz com medo, todo mundo já teve medo e tem medo de alguma coisa, toma reações exageradas, concordam? A gente exagera quando age com medo. Ele começa a desenvolver esse direito penal do inimigo. Só que ninguém dá bola para ele. O mundo caminhava rumo a uma democracia, as Alemanhas se unificando, o Brasil saindo de um regime militar para entrando num regime democrático. Ninguém dá bola para o que ele fala. Ele volta a escrever daquela teoria, eu fui estudar, fui pesquisar, na década de 90, escreve uns artigos, dá algumas palestras, e ninguém continua dando bola para ele. Até que chega um dia, talvez alguns aqui, só vou ficar preocupado, estavam nascendo, 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse dia, né? Eu lembro que eu era promotor substituto em São Paulo. Saio do meu apartamento, paro numa padaria para tomar aquele cafezinho, pãozinho na chapa e um pingadinho logo cedo, né, de lei. Aí eu estou lá vendo a TV, de repente vejo um avião batendo um prédio no World Trade Center, de repente bate outro avião e os prédios desabam, e eu viro para o chapeiro, para o Toninho, que vivia bêbado, era 8 da manhã, ele já estava chapado. Toninho, o que é isso aí, cara? Ele falou assim, sei não, doutor. Deve ser um filme, deve ser um trailer. Falei, porra, muito louco esse filme, né? Muito real. E a internet não era, né? Vocês que vivem nesse mundo digital, na nossa época não era assim. A informação não era rápida como é hoje, tudo na hora acontecendo, alguém lá vendo, fazendo filme, pondo na internet, né? Depois de algum tempo a gente descobre o que era aquilo, e a gente entra em choque. E o mundo inteiro entra em choque. A grande pergunta era, se imagine naquele contexto histórico, como enfrentar essa nova forma de criminalidade? Será que o direito penal que está aí, o processo penal que estavam, naquele momento que existiam, eram capazes de enfrentar aquela nova onda de criminalidade, de terrorismo? E todo mundo em pânico. Algum tempo depois, uma explosão do metrô em Madrid, ataques terroristas em Tóquio, na Austrália, na França. Todo mundo em pânico, medo generalizado. Eu lembro, vou contar uma história para vocês aí. Não, depois eu conto ela, depois eu volto. Ficando doido, né? Vai contando, mistura a história. Mas eu lembro que naquela época, todo mundo em pânico. E o Jacobs, ele levanta a mão e fala, olha, vocês querem
um novo instrumento, um novo direito penal capaz de enfrentar essas novas formas de criminalidade? Querem? Todo mundo, né? Desesperado, com medo. Americanos, principalmente. Queremos. Ele fala, eu tenho aqui. Eu tenho o instrumento para enfrentar essa nova criminalidade e esses novos criminosos. O direito penal do inimigo. Naquele momento, o mundo inteiro aplaudiu. O mundo inteiro aplaudiu. Olha, vamos ver o que é isso. Surge, em 2003, 2 anos depois, o livro dele, chamado Direito Penal do Inimigo. Bom, para a gente entender, primeira pergunta para entender essa teoria, quem é o inimigo no direito penal? Zaffaroni, o argentino, chega e diz, né? O Jacobs é o inimigo do direito penal. Ao criar essa teoria, ao tratar todo criminoso como inimigo, ele é o inimigo do direito penal. Será que, na teoria do direito penal do inimigo, todo criminoso é inimigo, gente? Não. Não. Vamos lá? Bom, todo e qualquer ser humano nasce com status de cidadão. Até o Bin Laden, né, quando nasceu, bonitinho, ninguém bateu um carimbão na testa dele, inimigo. Todos nascemos e crescemos como cidadãos. Como que alguns de nós vai se transformar em inimigos? Bom, vou dar uns exemplos. Em primeiro lugar, imagina, o sujeito pratica um crime grave. Imagina aqui em Natal, aqui na Ponta Negra, o sujeito trabalhou o dia inteiro, trabalha anos, de manhã até de noite, ganha um salário mínimo, toma sol, toma chuva, passa necessidades em casa com a família, dá uma loucura nele, ele fala, ó, eu vou levantar dinheiro hoje de qualquer jeito. Pega um revólver, aborda aí um bacana num semáforo, dá um tiro na cabeça, pega o carro importado, o relógio, o computador, o iPod, o iPad, o iPhone, dinheiro, tudo que tem ali, joias. Vende tudo isso numa quebrada, no mercado paralelo, por 30 mil reais. Porra, para esse cara que ganha um salário mínimo, 30 pau na mão de uma vez, é bacana, né? Aí ele pratica esse crime e não acontece nada com ele. Um mês depois, ele fala, eu vou de novo. Gostei, vou de novo. Nada estimula mais a criminalidade, dizia Beccaria, Cesare Beccaria, né? Cesare Bonezano, Marquês de Beccaria, do que a sensação de impunidade. É isso que estimula a prática de crimes? A sensação de impunidade. Né? Por que a gente faz coisa errada? Imagina aí, tem algum casal de namorados aqui? Juntos aqui? Não levanta a mão. Quem aí já pegou o celular e foi dar uma fuçadinha no WhatsApp da namorada ou do namorado? Sabe aquela coisa? Ah, mas não me dá senha, Kleber. Então, mas tem o leitor do dedinho, né? E eu conheço gente que foi lá, pegou o namorado dormindo, colocou o dedinho lá. Põe o dedinho aqui. Vamos ver se funciona. Ah, fiz uma vez, não achei nada. Vou fazer de novo. Vou fazer todo dia. 1 hora, sensação de impunidade. Nunca vão me pegar, 1 hora pega, né? E o namoro acaba. E a casa caiu. Mas, enfim, ele vai dizer o seguinte, olha, o sujeito praticou um crime grave, um latrocínio, por exemplo, não aconteceu nada. Dá um mês, ele pratica outro. Não acontece nada. Veja, praticou um crime grave, um primeiro latrocínio, ele já é inimigo? O Jacobs vai dizer, não, não é inimigo ainda. Não basta praticar um crime grave. Praticou o segundo crime grave, reiterou esse crime grave. Agora é inimigo? É ou não é? 2 latrocínios? Não, não é. O sujeito praticou 1, praticou 2, não deu nada, ele se transforma em um criminoso habitual, um latrocida. Quem é o criminoso habitual, meus amigos? Criminoso habitual é aquele que faz da prática de crimes o seu meio de vida. Então, ele vira latrocida. 1 vez por mês, ele pratica um latrocínio nesses termos, 30 pau no bolso, não paga imposto e segue a vida. Ele é inimigo agora? Ainda não. Veja, não basta praticar um crime grave, não basta reiterar esse crime grave, não basta se transformar em um criminoso habitual. Quando que ele vira inimigo, na teoria do Jacobs? Em primeiro lugar, quando ele entra para uma organização criminosa. Organização criminosa, nós nunca tivemos um conceito legal no Brasil, legal. O conceito bom veio em 2013, com algumas críticas ainda, na Lei 12.850, mas, em síntese, sem entrar nessa lei do crime organizado,
Crime organizado, organização criminosa, é uma estrutura, muita gente fala estrutura paralela de poder, é um poder paralelo ao Estado. Eu acho que não. Organização criminosa é um poder infiltrado no Estado. Só existe crime organizado com um Estado corrupto. Em todos os níveis, policial, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo, com agentes públicos corruptos. Não existe organização criminosa sem poder público corrompido. Fato. Em maior ou menor grau. Então, entrou para uma organização criminosa, é inimigo. Agora, quem é o inimigo por excelência? Só para falar um pouco mais para vocês de organização criminosa, tá? Organização criminosa, para os mais novos que estão aqui, não precisa de estatuto, de ata, de registro no cartório, nada. Uma estrutura ainda que informal, com divisão de tarefas. Acabou. O que caracteriza uma organização criminosa é o desrespeito à figura do Estado. A organização criminosa é um Estado próprio. Tem seu próprio comando, suas próprias regras, a sua própria forma de fazer com que as regras sejam cumpridas. Conto exemplo para vocês, se vocês me permitem aqui. Dezembro de 2006. Faz tempo, né? Parece que foi ontem, a vida passa muito rápido. Dezembro de 2006, a gente estava numa cidade no interior de São Paulo investigando alguns caras ali ligados ao PCC, o primeiro comando da capital. De repente, cai lá uma interceptação telefônica impressionante. Quando vieram me trazer, eu falei, opa, vamos lá, vamos ouvir. Noite do dia 24 de dezembro, virada para o dia 25, Natal. Né? Tinha lá, na periferia, um bailão, um forrozão, sei lá o nome que eles davam, e tinha lá um sujeito ali, um camarada ali, um cara boa praça, tomando a cervejinha dele, dançando, tentando arrumar um casinho ali, arrumar uma mulher para passar o Natal com ele, né? E aí, de repente, ele se engraça com uma moça, oferece uma cerveja para ela toma a cerveja, oferece uma segunda cerveja, toma uma segunda cerveja, um forrozinho pé de serra rolando, né? Uma terceira cerveja, e aí deu errado a coisa, né? No dia seguinte, essa mulher acorda na casa dela, ressaca desgraçada, cerveja ruim, cabeça doendo, acorda com a filhinha dela de 5 anos de idade chorando, berrando. A mulher já dá um tapa na criança, dorme aí, filha, né? Eu quero dormir um pouco, está doendo a cabeça. E a menina continuava chorando. O que você está chorando? O que aconteceu? Mãe, por que o homem que mora na rua de baixo estava até agora há pouco, sem roupa, deitado em cima de você? Não preciso falar o que estavam fazendo, né? Por que ele estava deitado em cima de você, mãe? Fazendo um barulho no colchão. Ela falou, o quê? Ele estava pelado em cima de mim? Estava. Ela disse, eu fui estrupada. Não foi estuprada que ela falou, né? Estrupo. Vamos pegar ele. Ficou chocada. Como que ele abusou de mim? Ela procurou a polícia? Não. Procurou o Ministério Público? Não. Delegacia da Mulher? Não. Ela procura o comando local do PCC, que mandava naquele pedaço. E aí, gente, veio um negócio impressionante. Em 15 minutos, estava instalado o tribunal do PCC. Montaram o tribunal. Aí era o seguinte, eram dois caras, né? O líder local e o vice-líder local, eles têm os nomes deles, as denominações, presencialmente ali, com a mulher, com a vítima e com o réu, eles chamavam de réu, com o cara ali. E, por telefone celular, o líder regional dentro de um presídio. E começa o julgamento. Eu até brinquei no júri e falei, olha, vocês não aceitam videoconferência pelo Estado, mas vocês fazem um julgamento via chamada telefônica, né? Começa o julgamento. O líder, lá do CDP, pergunta assim, ele dá o salve, né? Salve, irmão, salve. Está tudo certo aí? Está tudo tranquilo? Aí o líder local fala, olha, agora está tranquilo, irmão. Por que agora? Ah, porque o maluco aqui, na primeira vez, quando a gente formou o tribunal, ele tentou fugir. Nós pegamos ele, demos um corretivo e quebramos uma perna dele. Aí ele ficou bonzinho? Não, chefe, ele é forgado. Ele tentou fugir pela segunda vez. Aí ele apanhou um pouco mais. E nós quebramos a segunda perna dele. Agora ele está bonzinho. Vai correr que jeito, né?
Agora ele está bonzinho. Podemos começar o julgamento? Podemos. Ouviram a mulher. A mulher contou essa história que eu contei para vocês. Estava no forró, tomei uma, tomei duas, acordei, minha filha chorando, fui estuprada. Acabou por aí. O réu foi ouvido, ele disse, olha, eu tive um caso com ela, a gente namorou, eu fui para a casa dela com a vontade dela, só que ela está falando que é estupro, eu não estuprei não. Palavra da vítima contra a palavra do réu. Né? E aí? Começa o julgamento. O primeiro fala assim, olha, eu voto pela absolvição. O cara é gente boa, ele respeita as nossas regras, ele paga a mensalidade do partido, ele é gente boa, ele não tumultua, e para mim ela concordou com tudo isso, meu voto é pela absolvição. Pô, o cara com as duas pernas quebradas já dá um sorriso, né? Fala, começou bem para mim. O segundo fala, não, olha, com todo o respeito, ele fala desse jeito, peço vênia ao colega para discordar. Com todo respeito, olha, tudo bem, ele é bonzinho, ele respeita as regras, ele não causa problema, essa mulher aí, ela arruma confusão direto, mas eu não aceito esse tipo de coisa na frente da criança. Ele viu que tinha uma criança ali, ele não poderia ter feito aquilo. Ó, valores morais. Aí fala, é isso mesmo? É Paraguai para ele? Paraguai para o PCC execução. É Paraguai para ele? Aí ele dá uma titubeada, assim, sabe? Quando o ministro do Supremo pede vista, fala, Aí eu falo, ele vai pedir vista. Aí ele fala, ei, você vai votar ou não vai? Ele fala, eu preciso de mais um tempo para refletir. Minha decisão é séria, eu quero pensar um pouco melhor. Aí o líder fala, para mim é Paraguai. Para mim é Paraguai. Para mim é Paraguai, é vagabundo, na frente de criança, eu não aceito, eu sou pai de família, se fosse minha filha eu matava mesmo, não aceito. Você vai votar ou vai ficar em cima do muro? Pergunta para o outro. Fala, não, eu voto. Paraguai também, 2-1. 10 minutos depois, eles voltam e falam, chefe, o serviço está feito. Paraguai nele. Dia 25 de dezembro, meio-dia, na praça central da cidade, encontram lá um poste e uma cabeça colocada nesse poste. Rasparam todo o cabelo, todos os cílios, todos os pelos, que é o que fazem com o estuprador, costuraram a boca, o nariz, os olhos, e escreveram com sangue da vítima na testa, 1533. 1533, o P é a 15ª letra do alfabeto, o C a terceira, PCC. Isso é organização criminosa. Veja, hierarquia, comando, regras próprias, independe da atuação estatal. Eles tocam do jeito que eles querem, como eles acham melhor, e fim de papo. Então, entrou para uma organização criminosa, é inimigo. Agora, quem é inimigo por excelência? O inimigo. Pensa no 11 de setembro. O inimigo por excelência é o terrorista. Esse é o inimigo por excelência. Terrorista é aquele cara que não é que ele simplesmente não respeita o Estado. Ele quer destruir o Estado. Ele quer tomar o lugar do Estado. Ele é o Estado. Poxa, exemplo melhor do que hoje, acho que a gente nunca vai ter. Estado Islâmico. Olha como os caras se apresentam. Nós não somos uma Al-Qaeda. Nós não somos um PCC, um Comando Vermelho. Nós somos um Estado Islâmico. Nós temos nosso governo próprio, nossa moeda própria, nossas leis próprias, nosso território. Todos aqueles conceitos que a gente estuda no começo da faculdade em Teoria Geral do Estado, eles têm ali, ou reputam ter pelo menos. Nós somos um Estado. Pronto. Está aí. Esse é o inimigo por excelência. Então, duas perguntas para os concurseiros aí que sempre aparecem. Primeiro, todo criminoso é inimigo? Não. Segundo, tiraram 5 já, vai para tirar 10. Segundo, para ser inimigo, para deixar de ser cidadão e se transformar em inimigo, tem que passar por todas essas etapas? Praticar um crime grave, reiterar o crime grave? Não. Imagina, um sujeito recentemente em Nova York, né? Bom pai de família, excelente cidadão, respeitado no trabalho, deixava os filhos na escola, buscava a mulher no trabalho, levava flores para ela quase todo dia. Meninas, respeitem desses caras que entregam flores todo dia. Desconfiem. Desculpa, não respeitem, desconfiem. Esses caras são do mal. Porque a gente não faz isso, tem que queimar o filme de quem faz, né? Então, o cara era um cidadão exemplar. Certo dia ele deixa a mulher no trabalho, deixa os filhos na escola,
explode um carro-bomba na Quinta Avenida em Nova York, por razões religiosas. Inimigo, ponto. Nunca fez nada de errado. Cresceu no apartamento, jogando bolinha de gude no carpete. Soltava pipa no ventilador. De repente, explode um carro-bomba. Inimigo, tá bom? Então, nós temos, de um lado, o cidadão e o inimigo. De outro lado, o inimigo. Qual é o ponto central dessa teoria? Isso que eu quero que vocês entendam, porque isso evita tanta confusão. Se eu tenho de um lado o cidadão, de outro lado o inimigo, o Jacobs cria dois direitos penais. O direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. Vamos fazer um desenho aqui, pensar um desenho? O direito penal do cidadão, um círculo gigante. Gigante. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas pertence a esse grupo, inclusive os criminosos. Poucos criminosos são inimigos, certo? Veja, nós já partimos falando no exemplo de latrocínio de crime grave. Pensa nos crimes não graves, de médio potencial ofensivo, de menor potencial ofensivo, contravenções penais. A maioria das pessoas, portanto, entra no grupo do cidadão, inclusive dos criminosos. Quais são as características desse direito penal do cidadão? Em primeiro lugar, ele é um direito penal garantista. Respeita os direitos e garantias do ser humano, pune, mas respeitando os direitos e garantias do ser humano. Segundo lugar, é um direito penal retrospectivo. O que é direito penal retrospectivo? Daqui a pouco, o ano está voando, daqui a pouco acaba o ano, a Globo faz retrospectiva 2018. Ou seja, vamos olhar até o dia 1º de janeiro e ver o que de mais importante aconteceu no ano de 2018. Direito penal retrospectivo é aquele que olha para o passado. Ou seja, pune o cidadão por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Você vai na tua cidade, como que é teu nome? De onde, Jéssica? Tá, vai a Jéssica de Bahia. Bahia ou Ibaê? Bahia, na Paraíba. A Jéssica vai lá na cidade dela, tem fórum lá, é comarca. A Jéssica vai lá na comarca, entra lá, está rolando uma sessão do tribunal do júri. Estão julgando lá o João da Silva por um crime que ele praticou no dia 8 de outubro de 2014, por exemplo. Veja, é um direito penal retrospectivo que olha para o passado, que pune o agente por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Esse direito penal se fundamenta na culpabilidade, certo? Na reprovabilidade do agente. Esse direito penal do cidadão é um direito penal do fato. O que é um direito penal do fato? É aquele que se preocupa com o fato típico e ilícito praticado pelo agente. É aquele que julga o fato e não a pessoa. O que nós estamos julgando? O crime praticado pelo fulano. Nesse momento de dicotomia política que o Brasil vive, mas estão julgando o Aécio, estão julgando o Lula. Não, estão julgando o crime praticado por um, o crime praticado pelo outro. Certo? É um direito penal do fato. E o direito penal do inimigo? Um círculo pequenininho, porque poucas pessoas pertencem a esse grupo. Poucos criminosos são inimigos, a gente já viu quem são eles, né? O que caracteriza esse direito penal do inimigo? Quais são as características dele, gente? Ele é um direito penal autoritário. Autoritário por quê? Porque ele suprime, porque ele elimina direitos e garantias do ser humano. Ele elimina direitos e garantias do ser humano. Beleza? Tudo bem? Segundo lugar, ele é um direito penal prospectivo. O que é um direito penal prospectivo? É aquele que olha para o futuro. O inimigo não é punido necessariamente por aquilo que ele já fez. Ele é punido por aquilo que ele pode vir a fazer. O que ele pode vir a fazer? Tá bom? Terceiro lugar, é um direito penal que se funda na periculosidade, né? Um na culpabilidade e esse na periculosidade. E por último, é um direito penal do autor. O que é um direito penal do autor? É um direito penal que vai rotular, que vai estereotipar, etiquetar determinados grupos de pessoas. Então, identifiquei como inimigo? Identifiquei. Eu tenho que destruí-lo. Eu tenho que vencê-lo, porque se eu não vencê-lo, ele vence a mim. Tá bom? Beleza? É um direito penal do autor.
Pouco importa o que ele fez ou deixou de fazer. O que importa é quem ele é. Ele é inimigo, eu tenho que eliminá-lo. E ponto. Bom, consequências desse direito penal do inimigo. Nós já falamos, né? Ele suprime direitos e garantias individuais, ele é prospectivo, ele se fundamenta na periculosidade, ele é um direito penal do autor, mas vamos mais, vamos aprofundar isso aqui. Consequências desse direito penal do inimigo. Imagina que a gente fala, olha, eu adoto o direito penal do inimigo. Algum estado, algum país fala, eu, a partir de hoje, adoto o direito penal do inimigo. Consequências. Primeiro lugar, antecipação da tutela penal. Isso é interessante. Você tem que saber. Chega em casa hoje, liga lá para o pai, para a mãe, para o marido, para o namorado, para quem for, para o amante, fala, ó, antecipação da tutela penal. O que é isso? Quando, no Brasil, o que a gente aprende na faculdade, nos livros? A partir de que momento a lei penal pode ser aplicada? Ou seja, a partir de que momento alguém pode ser punido? A partir do momento em que o sujeito pratica atos Fala. Execução de um crime. O Brasil pune crime consumado ou crime tentado, beleza? O que é tentativa? O mínimo de punição que a gente tem é o início de execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2. Fechou? Então, o Brasil pune crime consumado e crime tentado. Nós precisamos de atos de execução para punir alguém. Ótimo. O que é antecipar a tutela penal? É a punição de atos preparatórios. Punição de atos preparatórios e com a mesma pena de um crime consumado. Te dou exemplo. Imagina no dia 10 de setembro de 2001. O Serviço Secreto norte-americano, o FBI, as agências de inteligência identificaram alguns camaradas ali de facções criminosas, de facções terroristas, com propósitos criminosos relevantes, eles colocaram no relatório. Propósitos criminosos relevantes. Ninguém sabia o que era. Não sabia que iam fazer tanto, explodir 2 prédios daquele, tentar aceitar o Pentágono, a Casa Branca, etc., com aviões. Propósitos criminosos relevantes. O que é antecipação da tutela penal? No direito penal brasileiro, a gente espera o crime ser praticado, pelo menos na forma tentada, para depois punir. No direito penal do inimigo, nós punimos antecipadamente os atos preparatórios, com a mesma pena do crime consumado. Então, imaginando, olha, eles iam pegar aviões e derrubar as torres gêmeas, iam matar 4.000 pessoas. Não espera matar aqueles 4.000 inocentes. Pune antecipadamente. Pune agora, como se já tivessem matado. Tá bom? Ô Kleber, tem algum exemplo disso no Brasil? Isso começa a chegar no Brasil. Na lei de terrorismo, anota aí para você ver depois. Na lei de terrorismo, no artigo 5º, está escrito assim, ó, praticar atos preparatórios de terrorismo. Olha, praticar atos preparatórios de terrorismo já é um crime. Olha aí, crime de terrorismo. Olha aí uma ligaçãozinha com o direito penal do inimigo, um cheirinho de direito penal do inimigo. Então, primeira característica, antecipação da tutela penal. Segunda característica, diz respeito à produção de provas. No Brasil, nós adotamos o sistema do livre convencimento motivado, da persuasão racional, certo? Da liberdade de prova. O juiz pode absolver ou condenar com qualquer prova, desde que o faça fundamentadamente. O juiz pode absolver o réu, mesmo diante da confissão do réu? Claro que pode. Imagina se o juiz percebe que aquele sujeito está sendo ameaçado por alguém para assumir um crime que ele não praticou, para livrar a cara de um traficante grande. O juiz absolve, mesmo diante da confissão. O juiz pode condenar por indícios? Claro que pode. Quando esses indícios fazem sentido, encontram amparo no acervo probatório, quando vão pela lógica, nada é melhor do que a lógica, né? É aquela ideia, né? Uma vez um professor falou para mim isso, e nunca mais esqueci, olha, o sujeito chega em casa, tira a roupa, a mulher está lá com ele no quarto, cuequinha branca, uma marca de batom. Batom na cueca, o famoso, né? Quem te beijou? Ninguém me beijou. O que é essa boca? É um desenho, eu fiz. Quem fez? Você viu? Tem prova? Não. Tem testemunha? Não. Então não vale como prova? Ah, tá bom, meu amor, vem aqui, vamos namorar. É lógica, é um indício.
né? Todo um contexto que leva a algo errado. Então, o Brasil adota o sistema do livre convencimento motivado. O juiz pode condenar ou absolver, acolhendo ou rejeitando qualquer prova, desde que o faça fundamentadamente. E o direito penal do inimigo? Para o direito penal do inimigo, qual é a principal prova? É a confissão. Nada melhor que um inimigo confesso, né? A confissão volta a ser a rainha das provas. E para se obter a confissão, o direito penal do inimigo autoriza, inclusive, o uso do quê? O que a gente usa? O que os outros usam, né? Quando querem fazer alguém confessar um crime. Que palavra feia que vocês falaram. Tortura. O Jacobs fala, interrogatório severo. Tortura é feio, né? É a palavra certa na hora certa. Vai fazer, né? Vai fazer igual um amigo meu, isso parece piada, mas não é. Ele foi num casamento de bicão ainda. Ah, vai ser legal, vamos na festa. Então, chegou no final da igreja, né? Aí, de repente, ele estava lá e ele não era nada delicado. Ele estava no celular, assim, olhando o celular, os noivos saindo, ele vira e fala assim, alto, né? Porra, nunca vi uma noiva tão feia. A pessoa do lado dele olha, fala assim com uma voz grossa, ele nem olha, né? Celular, viciado, né? Ele fala, pô, me desculpa. Aí a pessoa fala assim, você não deveria falar isso da minha filha. Aí ele vira assim, meio assustado, atordoado, e fala assim, me desculpa, eu não sabia que você era o pai dela. Podia piorar? Podia. A pessoa falou, eu sou a mãe. Fudeu, né? Então, tortura não, tá? Interrogatório severo. A palavra certa, na hora certa. Bom, a tortura é como meio de prova, pessoal. Como que eu justifico a tortura como meio de prova? Como? Que eu acho um argumento, não estou falando que eu concordo com isso, por favor. Mas se eu quiser, Kleber, fundamenta a validade da tortura como meio de prova. O que os adeptos disso dizem? E já tem muita gente no Brasil que defende essa posição da tortura como prova lícita. Sabe como que defendem? Vão dizer o seguinte, primeiro, a tortura, a proibição da tortura está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, né? Então, todos nós temos o direito fundamental de não sermos torturados, perfeito? O direito é um direito fundamental. Qual é? Dentre tantas outras, quais são as características dos direitos fundamentais? Uma delas, talvez a principal delas, é a relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto, nem mesmo a vida. Imagina, eu estou quieto aqui, quietinho. O Delano ali, meu amigo, levanta com uma faca e vem na minha direção igual louco, eu vou matar você. Eu estou armado? Não estou, mas imagina, sai com um revólver e mata o Delano. Pratiquei um crime de homicídio? Não. Pratiquei um fato típico, acobertado por uma excludente da ilicitude. Agi em legítima defesa, não pratiquei crime algum. Certo? Então vamos dizer, se nem o direito à vida é absoluto, eu não posso usar a minha vida para sacrificar arbitrariamente a vida de outro? O outro pode me matar em legítima defesa? Se nem a vida é absoluta, o direito de ser torturado também não é. Olha o que dizem. E sabe como fundamentam isso? Com base no princípio da proporcionalidade. Exemplo. Imagina, aqui em Natal, daqui a gente recebe a notícia, a polícia recebe a notícia de que daqui a meia hora vai explodir uma bomba num shopping. Os shoppings da cidade estão todos lotados. Não dá tempo de evacuar todos os shoppings, não dá tempo de achar essa bomba, não dá tempo de fazer nada. O inimigo está ali, o terrorista está ali, na frente do delegado. O delegado fala assim para ele, cadê a bomba? Vamos imaginar duas situações. O direito penal do cidadão. O delegado vai dizer assim, olha, senhor fulano, eu gostaria muito de advertir o senhor, em primeiro lugar, que o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado. Mas era melhor o senhor me ajudar. Falar para mim onde está a bomba, porque se essa bomba explodir, o senhor pode matar 1.000 pessoas, por exemplo, 1.000 pessoas, 1.000 homicídios qualificados, pena máxima pode chegar até 30 mil anos. Concurso formal impróprio, né, soma das penas, 30 mil anos. Mas no Brasil, seu fulano, seu terrorista, eu te advirto também, por lealdade, que o senhor só pode cumprir no máximo 30 anos. E dependendo do ministro do Supremo que cair quando chegar lá,
Com uns 3, 4 meses, a gente planta uma nulidade, ou fala que a prisão preventiva é inconstitucional, e o senhor está na rua. Mas colabora aí comigo, vai. Não explode a bomba, não. Pô, isso vai colar. Eu estava lendo esses dias que os caras na Síria agora desenvolveram uma cueca de aço. Vocês viram isso? Porque o sujeito, e nenhuma crítica religiosa, por favor, não entro nisso. Dado o objetivo. Muitos terroristas lá, eles matam e se matam porque eles acreditam que vão ter o paraíso depois da morte. A história das 40 virgens, né, me esperando no céu, no paraíso. E o cara falou assim, ó, eles estão com essa ideia. Pô, se eu vou ter 40 virgens esperando, eu tenho que preservar o que está ali embaixo da cueca. Olha a coisa. Um cara que está disposto a morrer, a se explodir, acreditando que vai ter 40 virgens no paraíso esperando por ele está preocupado com essa pena? Esse é o maior ponto de interrogação no combate ao terrorismo. Como que nós conseguimos combater um cara que quer, não é que está disposto, que quer morrer, um homem-bomba? Eu vou dar um tiro? É o que ele quer. Ele quer morrer. Os Estados europeus estão treinando mulheres para o combate ao terrorismo, sabia? Porque terroristas não aceitam ser morto por mulheres. Para eles, homem morto por mulher vai para o inferno. Tem medo, pânico de mulher, de policiais femininas. Que coisa interessante, né? Mas veja, esse é o direito penal do cidadão interrogando esse suspeito, esse terrorista. Direito penal do inimigo, né? Lembra do Jack Bauer? 24 horas? Ô, seu inimigo, o que você quer fazer então? Você vai explodir o shopping, matar 1000 pessoas? Onde que está a bomba? Não, não vai falar? Dá o dedinho aqui para mim, vai. Tortura. Princípio da proporcionalidade. Por que eu vou respeitar a integridade física e moral, ou até mesmo a vida de um sujeito que está disposto a matar 1000, 2000, 10.000 pessoas inocentes? Coloca na balança. O que vale mais aí nesses bens em conflitos? Essa é a discussão que se coloca. Tá bom? Caso prático. Vamos para a prática. Sair dos exemplos, né, de terrorista internacional. Um dia eu estou trabalhando na minha promotoria, um promotor substituto que trabalhou comigo, foi meu aluno, me liga e fala, Kleber, eu preciso da tua ajuda. E eu vou jogar o caso aqui, eu não vou dar resposta, vocês vão ter a resposta para cada um de vocês. Kleber, aconteceu o seguinte. O caso foi o seguinte. Tinha uma família, um casal de empresários que tinha uma filhinha pequenininha, um filhinho de 3 anos de 3 meses de idade. Eles tinham um motorista, um cara que trabalhava na empresa deles e ajudava como motorista na casa. Um dia, esse cara começou a causar problema e ele foi demitido. Quando ele foi demitido, ele ficou com raiva, ele armou um plano para sequestrar o bebê, o bebê, 3 meses de idade, o menininho. Ele sabia a rotina da mãe, sabia os dias que a mãe ia até o pediatra, toda semana, a criança era fraquinha, nasceu prematura, toda semana a mãe no pediatra, no horário, ele sabia onde era, ele ficou lá esperando, quando a mãe saiu, ele pegou a criança e sequestrou a criança. Demorou quase 2 dias para fazer o primeiro contato. O sequestrador demora, né? Quando ele fez o contato, ele disse, olha, eu quero 10 milhões de reais hoje. O pai do bebezinho disse, eu não tenho esse dinheiro. Tem, vocês são ricos? Não, eu tenho patrimônio, não tenho dinheiro vivo. Tinha que vender empresa, vender casa, vender carro. Não dá tempo, eu posso até te pagar, mas eu preciso de tempo. Eu quero meu filho. Se vira, pega dinheiro em banco, pega com agiota, se vira. Eu quero ver vocês sofrerem, vocês me mandarem embora. Eu quero ver vocês sofrendo. Nisso, a polícia, interceptando a ligação, acompanhando, começa a rastrear a ligação. Sabe a tal das ERBs, já ouviram falar? ERB, Estação Rádio Base. Se o seu celular está ligado, a gente consegue descobrir onde você está. Pela antena de celular que estão usando. Hoje à noite, na balada, desliga, tá? Não é só não atender, é desligar. Não é que pega o local exato, né? Ele está no hotel tal, no quarto número tal. Não, isso não. Pega o local aproximado. Então, foram aproximando a chamada e descobrindo onde estava. Nesse tempo, a polícia foi fazendo cerco. O camarada precisou ir para a cidade, porque ele também não tinha mantimentos. Nem água ele tinha mais. Ele não tinha um cativeiro montadinho. Foi tudo meio de improviso. Ele teve que ir para a cidade. E, nesse tempo, a polícia pegou ele na cidade, indo para o mercado. Pegou ele, a polícia aproximando, fazendo uma varredura, procurando a criança.
O delegado falou assim, isso foi filmado pelo delegado e pela equipe. Olha, cadê a criança? Ele falou, não vou falar. Cadê a criança? Ele disse, não sei nem se está viva mais. Está frio, a criança só tinha uma roupa, está jogada na terra, tomando chuva, picada de formiga, não comeu nada até agora, estava fraquinha, morrendo. Cadê a criança? Não vou falar, deixa morrer. Debochou e começou a rir. O delegado tirou a informação dele. Torturou. E ele falou. 15 minutos de tortura, ele falou onde estava. O delegado filmou a tortura. O delegado passou uma ligação para os médicos, para a polícia, foram achar a criança e tinha uma equipe médica salvar a criança. O médico coloca no relatório, mais meia hora essa criança estaria morta. Olha aí. E aí? Esse colega me liga e fala, Kleber, eu estou com esse inquérito policial nas mãos. O delegado foi tão correto, não estou falando que a cultura foi correta, tá? Que ele se filmou, ele foi à corregedoria dele e ao Ministério Público e falou, está aqui a fita. Me julguem. Está aqui, eu reconheço tudo que eu fiz, eu filmei, eu torturei, exatamente do jeito que está aqui. E aí? Vocês, promotores e promotoras do caso, eu te pergunto, vocês denunciam o delegado pelo crime de tortura? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Vocês condenam o sequestrador com base nessa confissão obtida mediante tortura? Sim ou não? Se vocês responderam, se vocês não denunciam, é porque vocês admitiram a tortura como meio de prova. Vocês falaram que a tortura, nesse caso, foi legítima. É uma reflexão. O que aconteceu no caso? Não digo. Nem sobre tortura. Tá bom? Bom, para a gente ir para o final já, que está ficando tarde, né? Para a gente encerrar a primeira parte da palestra, tomar um café e voltar para continuar até as 10h30 da noite, tá bom? Então, antecipação da tutela penal, tortura como meio de prova, já falamos, né? Supressão de direitos e garantias fundamentais. Inimigo não tem direito a contraditório, não tem direito a ampla defesa. Ele vai ter uma defesa meramente formal, que o Estado dá para ele. Não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Imagina, o inimigo quer me destruir. Eu vou dar a ele o direito de contestar a minha decisão? Não. Claro que não. Tá? Terceiro, outra coisa. O direito penal do inimigo sustenta a incomunicabilidade do preso. Fica isolado, escondido, ninguém sabe onde ele está. Para que ele não ramifique a atuação criminosa com os comparsas, ele fica isolado. Quarta característica, muito importante, fortalecimento das instituições policiais. O Brasil fica com esse mimimi jurídico, né? Isso aqui é só do juiz, isso é só do MP, isso é só do delegado, não pode, isso é meu, isso é inconstitucional, isso não pode, é invasão da minha atribuição e ninguém faz nada. Todo mundo quer tudo e ninguém faz nada. Isso é Brasil. Né? O direito penal do inimigo vai dizer o seguinte, deixa a polícia exercer sua atividade investigatória de forma independente. Não precisa tudo que o delegado quer fazer, primeiro ele pede para o juiz. Não. Direito penal do inimigo, vamos fortalecer a atividade policial. Deixa a polícia fazer. O controle judicial não é prévio, é posterior, para ver se teve algum abuso. Então, no Brasil, imagina, identificaram os inimigos, a bomba vai explodir num shopping, eles estão conversando pelo telefone celular. Né? Estão conversando via telefone celular. O delegado descobre isso e vai correndo lá no fórum. Fala, olha, eu queria falar com o juiz, sexta-feira à tarde, 4h. Olha, eu queria falar com o juiz, tem um caso importante, eu quero falar com ele, preciso falar com ele agora. A escrevente fala assim, o doutor está no lanche. E o doutor, quando está no lanche, ele não aceita ser incomodado por ninguém. Não, mas eu preciso falar com ele. Não, mas então espera. Aí o juiz sai do lanche, senta lá, o delegado conta tudo. Aí o juiz diz, olha, interessante, hein? Olha, pela lei de interceptação telefônica, pelo artigo 2º, o pedido pode ser verbal, mas tem que ser reduzido a termo. Então, dita para mim, escrevente. E está lá anotando, né? Aí o juiz ouve tudo e coloca lá, J ao MP. Aí o delegado sai igual um desesperado para achar o promotor sexta-feira à tarde. Cadê o promotor? Ih, ele saiu mais cedo hoje. Onde ele está? Ixi, acho que ele foi para o clube jogar tênis. Vai no clube achar o promotor. O promotor analisa, olha, concordo. O delegado volta.
para o juiz deferir, expedir ofícios, né, para as operadoras telefônicas, para Vivo, para Claro, para TIM não, né, porque não funciona, então o inimigo não vai se comunicar via TIM. Mas, ó, nesse tempo, gente, desculpa, fudeu tudo, já explodiu a bomba faz tempo. Já foi a bomba, né? Deixa o delegado interceptar por conta própria. A fiscalização, se houver algum abuso, é posterior. Nada de juiz ser babá, de delegado, de promotor, vice-versa. Nada disso. É aquela ideia, né? O crime é organizado, o crime é estruturado, e nós somos desorganizados, bagunçados. A gente não conversa. Beleza? Bom, outra coisa importante, é aí, com tudo isso, a gente fala, ô Kleber, é possível se adotar o direito penal do inimigo no Brasil? E por que a terceira velocidade do direito penal? Lembra que a primeira velocidade era direito penal da prisão e lento? Segunda velocidade, sem prisão e rápido? O direito penal do inimigo é a terceira velocidade, prisão e extremamente rápido. Prisão até perpétua. E rápido, porque o inimigo não tem direitos, não pode nem recorrer. Anda tudo muito rápido, né? Dá para aplicar o direito penal do inimigo no Brasil? Não, não dá, né? Não dá para dividir os seres humanos em dois grandes grupos, cidadão de um lado, inimigo do outro. Esse direito penal do inimigo já se bate com o artigo 5º caput da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, não dá para dividir os seres humanos em dois grupos, em dois blocos, né? Em cidadão e inimigo. Segundo ponto, e os países? Existem países que adotam esse direito penal do inimigo? Ninguém adota esse rótulo, esse nome, né? Mas muita gente adota. Então, o direito penal do inimigo, ele pode ser adotado no Brasil? Formalmente? Não. E informalmente? Ele existe? Porra, claro que existe, né? Quem falou oi, firme? É isso mesmo a resposta. Certo? Claro que ele existe. Não existem grupos de extermínio? Esse chamado direito penal subterrâneo? Chacinas? O que é isso? Olha, eu escolho aquele cara ali é bandido, ó. Ele é inimigo, é bandido. Vamos matar esse bandido? Olha, o sujeito aí legisla, né, porque ele cria pena de morte para o caso concreto, ele é legislador, ele é Ministério Público porque ele acusa, ele é judiciário porque ele condena, e ele executa a pena de morte. Claro que o direito penal do inimigo existe no Brasil. Em 2006, eu era promotor no interior de São Paulo, teve aqueles ataques do PCC, lembram? A cidade ficou vazia, o estádio ficou vazio. Eu lembro que no dia do pico, do auge, da crise, foi uma sexta-feira. Éramos 9 promotores na cidade, 7 tinham vazado já, queriam ficar longe dali. Estava eu e mais um colega. O delegado de polícia entra desesperado, parecia até orquestrado. Doutor, olha o que eu tenho aqui. Era uma gravação do líder local do PCC, perigosíssimo, e ele falava assim, hoje está valendo R$40 mil para quem matar um promotor. 40 pau e promoção no partido. Eu olhei para esse meu amigo que estava lá, eu e ele só na sala, dei um abraço nele e falei, adeus. A gente nunca mais vai se ver. Vai para matar um, só temos nós dois, alguém vai morrer. Que seja você, falei para ele, né? Aí eu falei, o que você vai fazer, Beto? Ele falou assim, eu vou pegar escolta policial, vou pegar arma, vou pegar tudo, vou me trancar em casa, vou para a guerra. E você, Kleber, o que você vai fazer? Falou, deixa eu ver meu extrato bancário aqui. Eu tinha uns 45 mil na poupança. Falei, vou sacar isso aqui. Se o cara vai me matar, eu falo, estão te pagando quanto? 40. Eu cubro. 45 me deixa embora. Fechou? Bom, enfim, não aconteceu nada. Mas nesse mesmo dia, comigo pelo menos, né, que eu estou aqui, né? Ele também está lá. Nesse mesmo dia, o comandante da Polícia Militar, o coronel, chega para mim e fala assim, doutor, eu era o promotor do júri, né? Doutor, fudeu. Fudeu como, coronel? Jogava bola comigo, amigo meu. Perdemos o controle da tropa. Os policiais não estão aguentando mais, porque o soldado que ganha lá uma merreca, ele mora na periferia. O bandido sabe onde ele mora. O policial, ele não tem medo do bandido. Mas ele sai para trabalhar e a família fica em casa. A mulher e os filhos estão lá. E os caras estão apavorando a família dele. Então, o que eles estão fazendo? Estão saindo à paisana à noite
chegando nas quebradas, que o policial também sabe onde o bandido está, falando, salve, irmãos, salve, metendo bala. Doutor, eu perdi o controle da minha tropa. Falei, é mesmo, coronel? Né? Falei, onde ele quer chegar, né? Ele falou, doutor, entre nós aqui, vai. O senhor é promotor do júri, né? Eu queria fazer o julgamento dessa turma toda, né? Sou eu, coronel. Doutor, suponhamos, vai hipoteticamente falando, se um caso desse, nesses ataques do PCC, se um policial militar aí matar um bandido desse, o senhor vai arquivar o inquérito, não vai, doutor? O senhor está com a gente. Olha o peso, se eu falo para ele, bato no peito, estamos juntos, irmão. É o aval, né? Falei, coronel, hajam nos estritos limites da lei. Façam o que tiver que ser feito. Faça a sua parte, a minha quem faz sou eu aqui. E aí, isso foi no mês de maio. Em outubro, novembro, começou a queimada da cana-de-açúcar. O que acharam de defunto? Por quê? Porque criminosos, entre aspas, né, foram tidos como criminosos, ligados ao PCC e executados por alguém. Olha o direito penal do inimigo colocado na prática. Informalmente. E formalmente, será que ele pode ser aplicado? Claro que pode. A gente já não vê casos em que houve um grupo de extermínio, houve uma chacina, por exemplo, e o promotor pede o arquivamento do inquérito policial, e o juiz homologa esse arquivamento e acabou? Está aí, está formalizado. Certo? Sempre me perguntam, vocês vão me perguntar já, sempre vem essa pergunta no final. Ô Kleber, e aquele tal do RDD? É direito penal do inimigo? Lembra do RDD? Conhecem ele? Aqui em Natal tem um presídio, né, federal? Tem, né? É o tal do regime disciplinar diferenciado. O RDD é aplicável tanto para o preso provisório como para o preso definitivo, que pratica um fato definido como crime doloso e caracteriza uma falta grave. Ao praticar esse crime, essa falta grave, ele coloca em risco ele próprio, a segurança do presídio, do estabelecimento ou a sociedade. Muito bem. Quais são as características do RDD, meus amigos? Primeira, duração de até 360 dias. Podendo ser repetido por igual período se praticada a nova falta grave, desde que não ultrapasse 1/6 da pena. Tá bom? Artigo 52 da Lei de Execução Penal. Ô Kleber, desde 2002, o Fernandinho Beiramar está no RDD, né? Tá. Pô, ele não sai? Não. Ele pratica um crime atrás do outro, eles têm lá, sei lá quantas centenas de anos de pena para cumprir, não ultrapassam 1/6 da pena. Então, primeira característica é essa. Segunda característica, isolamento do preso, cela individual. Outra característica, apenas 2 visitas semanais, de 2 horas cada. E nesse número não se computam as crianças. O legislador sabe, né? Ele sabe que preso que se preza tem pelo menos 2 mulheres, né? E um monte de filho. E por último, só 2 horas de banho de sol por dia. Bom, vamos lá, vou perguntar para vocês. Será que esse RDD é inconstitucional? Será que esse RDD é direito penal do inimigo? E aí? Vamos ver essas características? Cela individual, isolamento do preso. O cara fica isolado na cela, isolado no banho de sol, não interage com os demais detentos. Isso é direito penal do inimigo? Eu digo para vocês aqui, vocês são os futuros juízes, promotores, desembargadores, ministros desse país, né? Eu espero não praticar nenhum crime, jamais ser condenado e jamais ser preso. Mas se eu praticar um dia e eu estiver na mão de vocês, por favor, lembra disso. Eu suplico. Me coloca no RDD. Celinha só minha, banheirinho só meu, eu que dou o trato ali, nada de superlotação, não tem preso na frente, de um lado, do outro, não tem preso por trás, principalmente, né? Você fica lá, o caboclo fica lá encostadinho na parede o dia inteiro, assim, ó. Não sai. Se sair, o bicho pega, né? Cela individual. Depois, o preso só tem direito a 2 horas de banho de sol por dia no RDD. Eu olhando vocês aí, vocês estudam, vocês trabalham,
vocês correm atrás do que vocês querem conquistar. E eu pergunto, como é que é teu nome, cara? Newton. Newton, você toma 2 horas de banho de sol por dia? Dá tempo? Colocar aquela sunguinha, cenoura e bronze, né, no corpo, deitar ali na beira da piscina, 2 horinhas de banho de sol por dia? A gente faz isso? Alguém faz? Se faz, tenho minha inveja. Não dá. Porra, se a gente não faz isso, o preso que está privado de direitos, porque prisão é privação de direitos, não só da liberdade, né? Por que ele poderia? Depois, essa é que mais me incomoda quando falam. Só 2 visitas íntimas por semana, de 2 horas cada. O Brasil é um dos poucos países do mundo, era o único, agora tem outros, que regulamentou o direito à visita íntima. O que é visita íntima? Visita para fins sexuais. O que os líderes de facções criminosas fazem? Usam o direito de visita dos outros presos. Ó, você quer ser protegido aqui, Newton? Você chegou agora aqui, rapaz. Você quer ser protegido? Você tem 2 visitas por semana. Você vai pôr o nome dessas pessoas aqui, ó. E eu vou receber no seu nome. Você fica ali, no seu quartinho, pega lá sua revistinha, fica no seu cantinho, quem vai receber visita sou eu. Beleza? 2 visitas íntimas por semana de 2 horas cada, né? Pô, quem trabalha em fórum, em justiça penal, quando eu estou lá, vou fazer audiência, chegam uns presos, líder de facção. Esses dias eu fiz uma audiência com um cara, esses dias, são uns 3 anos já, uma liderança grande até do PCC, pô, ele chegou no fórum, tinha lá uma multidão para recebê-lo, igual uma celebridade. E tinha umas meninas bonitas, não dá para entender, bonitas, novas, gritando, eu te amo, meu amor, lindo, jogando flores para ele. E eu vi aquilo e fiquei com inveja, né? Eu lembro que eu fui para a audiência, eu falei para ele, eu falei, velho, e aquilo lá fora? Aquilo lá fora o quê, doutor? Aquela mulherada toda lá. Ah, doutor, eu tenho mel, eu tenho cheiro. Falei, cara, eu não sei o que é isso. Como que acontece isso? Doutor, cola em mim, doutor. Aí a frase emblemática, cola em mim, doutor. Hã? Cola em mim que eu te consagro. Tá, me solta aí, doutor. Vamos passar uma final de semana juntos, você vai ver o que acontece, você vai ver o bicho pegar no funk. A coisa é boa, né? Veja, 2 visitas de 2 horas cada. Quem que eu vou pegar de exemplo agora? Você, cara, como é teu nome? Tarcísio. Tarcísio, diz para mim aí, cara. Toda semana, você está na faculdade, está formado, você recebe 2 visitas por semana de 2 mulheres diferentes, de 2 horas cada. Você está indo num motel com 2 mulheres diferentes toda semana? Se fala que sim, você é um herói aqui, você é um mito. Todos esses livros são seus, não um, todos. Não, né? Mas o preso quer mais do que isso. Então, o RDD não é direito penal do inimigo, não é inconstitucional. Tá bom? Gente, o direito penal do inimigo é a 3ª velocidade, nós falamos por quê. Só para fechar isso aqui, hoje se fala também na 4ª velocidade do direito penal. O que seria essa 4ª velocidade do direito penal? Então, a 1ª e a 2ª velocidades, né? Criação do Jesus Maria Silva Sanches, do espanhol. 3ª velocidade, o Jacobs, o alemão. 4ª velocidade é uma criação de um argentino chamado Daniel Pastor. Não é o Zaffaroni, o argentino, não, tem outros lá, né? Daniel Pastor, da Universidade de Buenos Aires, da Autônoma de Buenos Aires, ele diz o seguinte: a 4ª velocidade do direito penal é o direito penal aplicável para antigos chefes de Estado pela prática de crime de guerra. Pensando, então, na antiga Iugoslávia, pensando no Iraque, no Saddam Hussein. Esse direito penal de 4ª velocidade, fiquem atentos aí, é chamado de neopunitivismo, uma nova forma de punir. Chamado também de panpenalismo. Panpenalismo, um direito penal absoluto, um direito penal total. O que se diz sobre ele? Que é um direito penal mais arbitrário, inclusive, mais extremo que o direito penal do inimigo. Veja, são esses tribunais de exceção criados para julgamentos de antigos chefes de Estado,
pela prática de crimes de guerra. Isso desrespeita o princípio da reserva legal. Os Estados Unidos chegam lá no Iraque e falam, o que o Saddam Hussein fez? Ele praticou 3.000 condutas tal conduta, 3.000 vezes. Essa conduta caracteriza o crime tal, com a pena tal. Veja, o crime é criado depois da prática do fato. A lei penal retroage para prejudicar o réu. Tribunais de exceção violam o princípio do juízo natural. O que mais? Viola o sistema acusatório. Saddam Hussein, Estados Unidos investigaram, acusaram, julgaram, condenaram e executaram a pena. Essa é a quarta velocidade do direito penal. Tá bom? Bom, para fechar aqui, é muito bacana, eu estava lá antes daqui, eu cheguei uma meia hora antes, estava lá tirando foto, pessoal, né, conversando com a gente, aluno, leitor, ex-aluno, gente que já passou em concurso, tem de tudo aqui. Se eu puder deixar uma palavra para vocês, e eu gosto tanto de participar desses eventos, eu saio da minha casa de madrugada, pego um avião, fui para São Paulo, moro no interior, pego um avião, chego aqui, não almoço, vou jantar, comer alguma coisa agora, que nem consegui fazer isso ainda. É tão legal olhar para vocês e ver aí esse brilho, né, essa vontade de lutar pelo direito, de buscar o direito, de buscar no direito uma transformação de vida, mas mais que uma transformação de vida, uma transformação social também, né? Então, um recado que eu posso dar depois de tantos anos na estrada, rodando, encontrando pessoas, vendo histórias de sucesso, mas vendo também muita história de fracasso, muita gente que se perdeu no caminho por bobagem, né? E um caminho meio sem volta quando a gente se perde. Tem um foco, objetivo, metas para serem buscados. Tenham crença, tenham uma fé, né? Fé, quando eu falo fé, não é só em fé divina, não. Independente do seu Deus, independente da sua religião, independente se você não tem religião, acredite sempre que existe algo muito maior que a gente. Tenham crença, tenham essa fé, essa lealdade aos pais, às mães, avós, filhos, todo mundo que se sacrifica nesse jogo para que a gente conquiste algo. Tenham disciplina, ter um objetivo, né? Todo mundo quer aquilo, todo mundo sabe qual é o ponto de partida, todo mundo sabe o ponto de chegada. Onde eu comecei, lá no primeiro dia na minha faculdade de Direito, onde eu quero chegar. O difícil é não se perder nesse meio do caminho, e fazer esse caminho de uma forma correta. Tenha disciplina, tenha humildade acima de tudo, para saber que todo dia a luta vai ter que ser muito maior. Se vocês aguentarem mais 2 minutos, que já são quase 8 horas da noite, tem uma história de uma ex-aluna, que eu sempre conto, assim, um negócio que me marcou demais. Essa moça aconteceu o seguinte com ela. Eu estava em São Paulo, num curso para a primeira fase, uma sala grande, quase isso aqui. Reta final para o concurso do Ministério Público de São Paulo, isso em 2006, 2007, 2008, sei lá. Né? Lá no fundo, tinha uma moça que sentava, e ela sempre chegava em cima da hora da aula começar, ela sempre ficava sozinha, e dava para ver, sem nenhum pré-julgamento, que isso é vergonhoso, que ela era uma pessoa com mais dificuldade que os outros. Pelo jeito dela, pela cara de cansaço dela, pela cara de sofrimento, pelas roupas que ela usava, pelos livros que ela carregava ali, pelos poucos livros, enfim, a gente via que a dificuldade dela era maior. Porque, infelizmente, estudar para um concurso público, se dedicar para a advocacia, tem esse lado seletivo, né? Se a gente tem uma condição melhor, fica mais fácil. Mas se a gente não tem condição, a gente corre atrás e busca também. O esforço supera essa dificuldade. E ela chegava e ficava lá no canto, lá no fundo. Eu dava aula, todo mundo conversava, no intervalo todo mundo saía, bater papo, jogar conversa fora, e ela estava sempre lá no cantinho, lendo, anotando, estudando. Um dia, a gente falando de dificuldades da prova, a prova estava chegando, a dificuldade da primeira fase, como que ia ser, todo mundo reclamando que a nota de corte é 80, 90 pontos. Ela chegou para mim no final da aula, os alunos me cercaram, ela ficou ali na minha frente um pouquinho, e ela disse o seguinte: professor, o senhor tem 2 minutos para mim? Eu falei, tenho. Pois não. Só que ela era agressiva, né? Você tem 2 minutos para mim? Porra, tenho, né? Até mais se precisar, né? Calma, não faça nada comigo, né? Vamos conversar. Ela falou, porra, professora, eu fico puta da vida. Falava muito palavrão. Fico puta da vida. Caralho, essa porra aí, esse monte de filhinho de papai reclamando que a prova é difícil, que tudo é difícil. Difícil é minha vida. Difícil é minha história, que eles não têm ideia do que se trata. Você está disposto a ouvir um pouquinho? Falei, tô. Você não vai fazer nada comigo? Não. Bom, o curso ia fechar. Falei, vamos lá para a rua. Vamos lá para o bar conversar, bater um papo. Nada melhor que uma conversa de bar, né? Era gente finíssima, mas era sofrida. E ela estava assim, sabe, quando fica na defensiva, a pessoa fica agressiva, né? Ela virou para mim e falou assim, olha,
Vou te contar um pouco da minha história. Quando eu era pequenininha, 3, 4 anos de idade, meu pai era meu herói, meu ídolo. Meu pai era investigador de polícia, em São Paulo. A gente começou a perceber, na época eu não entendia nada, depois eu fui ver isso, né? Meu pai sempre naquela dificuldade, andando de ônibus, aquela dificuldade para fechar as contas, e uns amigos começaram a andar com os carrões na época. Corcel, Del Rey, Belina, os carrões da época, né? E a gente não entendia nada, porque meu pai não tinha dinheiro e os amigos dele de trabalho tinham. Um dia eu chego em casa, todo dia meu pai chegava em casa, 6 da tarde, 5h30, 6 horas, eu ouvia o barulho da corrente abrindo no portão, e eu corria para dar um beijo no meu pai no colo dele. Um dia eu cheguei, ouvi esse barulho, quando eu corri para abrir o portão, eu não entendi nada. Parou um carro, desceram 4 pessoas e metralharam meu pai. Mataram meu pai na minha frente ali. Eu tenho essa lembrança. Dali em frente, professor, se não bastasse a morte do meu pai, minha vida virou uma merda, ela falou. Minha mãe se perdeu, entrou numa depressão, me abandonou, eu fui para um abrigo. Minha avó, depois de um tempo que era doente, foi me tirar de lá. Mas eu cresci assim. Com 17, 18 anos, minha avó já tinha me tirado há algum tempo, eu prestei vestibular, uma faculdade tranquila de entrar, entrei numa faculdade de Direito, e eu queria realizar o sonho de ser o que meu pai era, investigadora de polícia. Não exigia o nível superior, prestei o concurso e passei nesse concurso. Só que eu nunca fui muito boa da cabeça, ela falou para mim. Quando eu perdi meu pai, minha mãe me abandonou, eu fui para uma briga, eu fiquei meio doente. Comecei a tomar muito remédio, usei algumas coisas proibidas, eu falei, não precisa produzir prova contra si mesmo, fique em silêncio, né? Usei algumas coisas proibidas, mas eu tinha um namoradinho que me apoiava. Bom, a gente namorou, quando eu estava quase para me formar, um dia eu acordei, a gente morava junto, já eu e esse meu namorado, eu acordei e tinha um bilhete em cima da mesa da sala, falou, olha, vou seguir minha vida, siga a sua. Não quero ao meu lado uma mulher que não me dá um filho. Segundo ela não conseguia engravidar, tinha dificuldade, o cara pegou, foi embora, sumiu. Ela falou, professor, se eu já estava louca, voltou tudo de novo. Né? Perdi meu pai lá atrás, minha referência masculina era meu namorado, perdi ele agora, remédio pra cacete, fiquei doida, me perdi completamente, tranquei a faculdade. Um dia eu saí para uma baladinha, nunca saí de casa. Um dia eu saí com umas meninas da faculdade, conheci um carinha na balada, não sei nem quem ele é. Tomava uns remédios, tomei álcool, fiquei muito louca, fomos para o estacionamento, fizemos o que não devia fazer ali. Uma vez, professor, engravidei. O problema não era meu, né? O problema era dele. Bom, engravidei, muita gente me falou para abortar, eu mesmo pensei em abortar. Eu tomava um monte de remédio, essa criança nasceu ainda com problemas de saúde. Mas, enfim, continuei minha vida, voltei para a faculdade, continuei me virando, perdi meu emprego, perdi demissão, mas estou aí estudando. Estou aí batalhando, advogo, pego umas causinhas de justiça gratuita e estou na luta. Aí vem esses boizinhos falar que esse negócio é difícil, eu vou passar nessa porra. Tá bom, acabou a conversa aí, ela falou esse dia comigo, teve mais uma semana de curso, a gente não se viu mais, acabou o curso. Primeira fase do concurso, lista dos aprovados, eu não sabia o nome dela. Eu não sabia. Nessa conversa toda ela falou o primeiro nome dela, que eu não vou falar aqui até para resguardá-la. Ela falou o primeiro nome, mas com o nome dela, concurso de São Paulo, tinha 50 aprovados para a segunda fase, é um nome bem comum. Começa o curso de segunda fase. Primeira coisa que eu vou procurar, quem eu vou procurar? É ela, né? Olho lá no cantinho dela, olho em volta, dou uma voltinha pela sala enquanto falava alguma coisa, nada dela ali. Perguntei para uma galera, falei, vocês viram aquela moça que sentava no fundo, vocês têm visto ela por aí? Quem? Aquela louca? Todo mundo falava, né? Falei, aquela doida lá, fala palavrão pra caramba, né? Não, ninguém viu. Falei, passou, né? Não deve ter passado. Curso para prova oral depois, procurei ela também, nada. Beleza, né? Acabou o concurso, o pessoal tomou posse, tem a Escola Superior do MP, e eu lembro que eu sempre falava, olha, vocês têm que usar o direito, o estudo, não simplesmente pensando em salário, não somente pensando num cargo, é pensando muito no que você vai fazer na tua vida toda. Vocês vão ser advogados, delegados, defensores, defensoras, promotores, promotoras, juízes, juízes, até os 70, 75 anos de idade. Poxa, a gente tem que fazer não que dá dinheiro é consequência, não que trabalha mais ou que trabalha menos, você tem que fazer aquilo que te faz feliz.
A gente tem que ser feliz, senão fica esse monte de juiz aí que queria ser promotor, delegado que queria ser juiz, juiz que queria ser delegado, promotor que queria ser delegado, e ninguém está feliz com nada, só arruma confusão. E não tem nada pior nesse mundo que povo infeliz, povo mal resolvido na vida, né? Só causa problema. Eu lembro que eu falava assim, usem o estudo para serem felizes. Ponto. É isso. Sempre na hora que estiver estudando, aquela dificuldade, aquele momento de não querer mais, de cansar, eu estou buscando aqui construir algo grande, estou buscando a minha felicidade futura. Ah, mas você está jogando a vida fora, meus amigos me falavam. Só estuda. Estou jogando a vida fora. Estou pensando em um dia ser feliz. Ah, mas você está indo para concurso, que loucura, vamos para balada. Estou pensando em ser feliz, eu sempre mentalizava isso. Pô, passei no concurso, fui fazer mestrado, doutorado, escrever 1, 2, 3, os livros, madrugadas, passei assim mais de 4 anos, toda noite, toda madrugada. Não copiei nada de ninguém, não fui facilitar nada, fui lá batalhar noite após noite para montar aquilo que me fazia feliz. E é muito legal chegar aqui hoje, ver o livro na mão das pessoas, sabe? O meu filhinho aqui, meus filhos na mão dos outros, isso me enche de orgulho, me faz feliz. A gente tem que buscar isso, o direito de ser feliz, né? E aí, eu falava tudo isso lá na sala, acabou o concurso, prova oral, posse. Quando a gente passa no concurso, tem lá um tempo na escolinha, que a gente chama, né? Um curso de formação, Escola Superior de MP. Estava eu de costa, conversando com um grupo de alunos, um terno azul, lembro certinho, uma camisa branca, um sapato preto e uma gravata rosa. Aí, de repente, eu escuto alguém falar assim, ô playboy. Falei, playboy, né? Não é comigo, né? Num ambiente formal desse, ô playboy. Aí, de repente, fala assim, ô viado. Virei para um cara e falei, ó, estão te chamando. Não olha nunca nessa hora, né? Falei, ó, estão te chamando. Tomei um tapa nas costas, assim, meio na nuca. Falei, e aí? Não vai falar comigo, não? Olhei. Falei, pô, eu conheço essa moça de algum lugar, mas não sei de onde. Falei, eu te conheço, né, bocuda? Você não lembra de mim? Falei, não, acho que não. Não vou falar besteira para não queimar meu filme, né? Ela falou assim, você não lembra que eu falei que eu ia passar nessa porra? Eu passei, em 4º lugar. Falei, mentira. Porra, me encheu de felicidade aquilo, né? Parei o papo, nós vamos almoçar, você paga a conta, você passou no concurso, vamos almoçar. Falei, pô, você está diferente, você está mudada. Ela falou, ah, dei um trato no cabelo, um trato na pele, me vesti bem, muda, né? Coloquei um volume maior aqui na frente, eu tô legalzinha. Falei, porra, tá dando um caldão, né? Falei para ela, brinquei. Aí eu falou assim, eu não te falei que eu ia passar nessa porra? Falei, mas você sumiu, filha. Sumi, eu não tinha dinheiro para pagar a porra do curso da 2ª fase. Você pagou para mim? O curso por oral, eu tinha dinheiro para pagar? Eu me virei, eu fui atrás, eu passei nessa porra. Falei, mas para de falar palavrão, cacete, né? Que não dá mais. E foi. Aí eu lembro que isso foi. O curso passava, assim, começou no final do ano, virava, eu falava, olha, não se preocupem com as coisas imediatistas da vida, né? Ah, mas esse ano novo eu não vou poder ir para a praia, esse carnaval eu não vou poder ir para Micareta, em Salvador. Eu falava, não, agora é hora de estudar, tem hora para tudo na vida, para plantar, para semear, para colher. Depois você vai, depois você passa o Natal em Paris, eu lembro que eu falei, passa o Réveillon em Paris, passa o Carnaval na Grécia, vai para onde quiser, mas agora tudo tem seu tempo. Eu lembro que no final do ano seguinte, eu estava escrevendo um livro até, trabalhando, meus pais tinham um apartamento no Guarujá, no litoral de São Paulo, a gente foi para lá, um apartamentinho simples que a gente tinha. Eu estava lá no Guarujá, um réveillonzinho simples de tudo. De repente eu abro meu computador, 15 para meia-noite, nosso horário, aquela coisa de ver o e-mail, né? Aquela, vamos fechar o computador aqui, ver o último e-mail e tal. E a coisa mais bonita para mim foi quando eu vi uma foto dessa moça, com uma filha dela, com a filhinha dela, em frente à Torre Eiffel, em Paris. E ela falou assim, professor, nesse ano novo eu te desejo, seja feliz. E é o que eu desejo para vocês aqui. Felicidade, sempre. Gente, só para encerrar, acho que todos nós aqui a gente tem uma história muito em comum. Não vou falar direito, mas não. A gente que não é filho de, a gente que não é casado com, a gente que não nasceu em berço de ouro, e eu tenho muito orgulho de não ter nascido em berço de ouro, de ter lutado por tudo que a gente vai buscar, é só com trabalho.
só com estudo que a gente transforma nossas vidas. Beleza? Boa sorte para vocês aí.